Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui nas nossas aulas, nós vamos falar hoje sobre o Código de Ética, né, de Marília, continuando parte 3. Lembrando que nós paramos naquela lista de fatos, né, que podem levar à demissão do servidor, e agora nós vamos passar a uma lista de fatos que pode incorrer em suspensão do servidor, tá? Então, dando sequência aqui, lembrando, gente, curta, compartilhe, quanto mais gente assiste o canal, mais vídeos a gente vai colocando no ar, tá? Então, se, por exemplo, esse vídeo aí vai crescendo, a gente vai colocando aí mais rápido, né? E cada vez mais aulas aí para vocês. Nós paramos aqui no 39 e agora vamos falar desse grupo 2 aqui, que é o grupo puníveis com suspensão de até 90 dias. Então, com aquela relação grande que nós vimos da demissão, agora nós vamos ver para a suspensão, tá ok? Para a suspensão dos servidores, tá bom? Então vamos lá. O que pode levar à suspensão de até 90 dias? Deixar injustificadamente de executar as atribuições do cargo ou função prevista na legislação pertinente. Então, aqui é bem direto, né? Se você não executar suas funções, obviamente você pode ser suspenso. Recusar-se injustificadamente a prestar serviço extraordinário para a qual foi convocado por escrito. Então, às vezes, há uma necessidade do município e você foi ali convocado por escrito e você recusou-se sem justificativa. Às vezes, a pessoa tem uma justificativa. 3. Ofender em serviço desmotivadamente, moral, fisicamente, a autoridade ou superior hierárquico, outro servidor ou qualquer pessoa do público, tá? Então, também não pode. Pode dar suspensão aqui de 90 dias. Deixar de usar equipamento de segurança necessário à execução do seu trabalho, quando o equipamento for fornecido pela prefeitura, que deverá fiscalizar o seu uso. Então, gente, existem os famosos EPIs, né? Quem trabalha na cozinha, por exemplo, na merenda, tem lá os EPIs. Se você trabalha com obra, tem os EPIs, né? Equipamento de proteção individual, e é obrigatório o uso dele, né? Por isso que tem a comissão de segurança do trabalho, enfim. Então você não pode se recusar a usar um equipamento de segurança. Fábio, a máscara é um equipamento de segurança? Não, a máscara para proteção aí contra o Covid não é um equipamento de segurança, tá, gente? A máscara, hoje ela é de uso comum, na pandemia ela é de uso para todos. Cuidado para não, pode ter alguma, acredito que não vai cair isso, mas enfim, só para você ter ciência disso. Transferir injustificadamente a outrem a execução das tarefas de seu cargo. Eu não posso passar para outra pessoa aquilo que eu devo fazer. Ausentar-se injustificadamente. Você vê que a palavra injustificadamente aparece muito aqui, né? Então, sem justificativa, você não pode fazer. Do local onde presta seu trabalho sem prévia autorização do superior hierárquico. Você não pode abandonar o teu posto, sair sem justificativa. 7. Proceder na execução das tarefas de forma desidiosa, né? Ou seja, você não faz o seu trabalho com qualidade, você ali, né, deixa as coisas acumularem, você leva ali na boa, deixa as tarefas ficar tudo acumulada, tudo atrasada, então não pode. Desatender sem justa causa, aqui o 8. Intimação para depor em sindicância o processo administrativo disciplinar. Vamos falar dos dois aqui, sindicância e processo, o PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Então, se você for intimado, você tem que ir lá depor, tá? Então, nós vamos falar isso aqui, cai muito, hein? Sindicância e PAD, né? Processo administrativo cai demais. 9. Proibir ou de qualquer forma impedir que servidor, sob sua chefia ou suas ordens, né, compareça a ato de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Você não pode. O servidor foi convocado, você tem que autorizar ele aí. 10. Dirigir veículo público sem estar autorizado. Você pegou lá o carro da repartição e não tem autorização. Não pode.
11. Recusar-se a pagar a multa de trânsito por infração pessoal confirmada em recurso cometido quando da direção do veículo público. Veja, isso pode dar suspensão do servidor. Então, você não quis pagar a multa. Tá? 12. Apresentar-se no local de trabalho sob efeito de bebida alcoólica ou substância estupefaciente. Né? Então, cuidado. O que é isso aqui? É qualquer coisa que te tire do teu normal, certo? Substâncias aí são variadas, né? Você pode, sei lá, lança perfume, maconha, enfim. Então não pode, né? Então cuidado, nem bebidas. Trajar-se inadequadamente em serviço, observadas as seguintes situações. A. Se não estiver usando uniforme, quando o mesmo for fornecido, e de uso obrigatório, salvo motivo justificado. Então, se fornece o uniforme, tem que usar, certo? Quando a vestimenta ofender a moral e os bons costumes. Eu sei que isso aqui é muito relativo, né? Mas você não pode trabalhar como você vai para a praia, né? Como você vai numa piscina, ou como você vai numa festa, de repente, que você vai usar, lá o homem vai usar aquela camisa mais decotada, a mulher também, então é para os dois, tá? Não pode, né? Tem que ser aquelas roupas comuns, assim, tranquilas. 14º, desperdiçar material utilizado na execução do serviço. Aqui, né, não pode desperdiçar, tranquilo também. Tratar deseducado e desrespeitosamente as pessoas do público e os colegas de trabalho. Pode dar suspensão de 90 dias. 16. Orientar incorretamente, de desacordo com suas atribuições funcionais, pessoas do público que necessitem de informações a respeito do serviço público. Aqui, gente, é quando a pessoa, né, ela de forma deliberada, assim, de forma intencional, ela, né, presta informações incorretas ali, porque ela não quer que a pessoa seja atendida naquele dia. Ó, atendimento hoje é só até as 4, quando na verdade é até as 5, né? Então, é porque ela não quer atender depois, não quer atender depois das 4. Isso não pode. 17. Descumprir as ordens superiores, exceto as manifestadamente ilegais, já falamos disso. Você tem que cumprir as ordens superiores, mas se for ilegal, você não precisa cumprir. 18. Descumprir qualquer outro dispositivo que se refira a deveres dos servidores em geral e proibições impostas aos mesmos. 19. Cometer infrações de trânsito confirmadas após a possibilidade de ampla defesa por todos os meios legais, sem motorista, que impliquem na suspensão da licença para dirigir. Então, você aí é mais ligado ao cargo dos motoristas, né? Tem que ter muita atenção para não cometer aí as multas, né? Não cometer as infrações de trânsito e não levar as multas, melhor dizendo. E, claro, se levar a multa, tem que recorrer para tentar se defender, quando é cabível o recurso, né? 20. Desatender injustificadamente convocação para participar de curso ou atividade de treinamento promovido ou apoiado pela administração, quando de caráter obrigatório. Veja, tem as formações, né? Que existe na administração pública o princípio da eficiência. E aí, claro, para ter eficiência, você precisa melhorar a capacitação dos seus servidores. Então, se a prefeitura faz um curso, é obrigatória a sua presença, se você não vai, você pode aí ser suspenso. 21. Deixar de observar as normas legais e regulamentares. 22. Recusar a fé a documentos públicos. O que é isso, Fábio? O que é recusar a fé? É rezar lá? Não, né? Obviamente que não. Por exemplo, a pessoa vai protocolizar um documento, essa palavra mesmo esquisita, ela vai protocolizar um documento e eu falo, não, eu não vou dar o recebido aqui, aí isso não pode, tá? Ou você tem que autenticar um documento lá e você se recusa a fazer isso. Você tem que dar, né, a fé aos documentos públicos, você é servidor público, então é uma das suas funções. 23. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição ou tornar-se solidário com elas. Aqui aqui é sempre polêmico isso, né? Mas a repartição é um lugar que não é para você fazer esse tipo de coisa, de manifestação, seja de apreço ou desapreço, tá? Então,
24. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o horário de trabalho. Então, você não pode ir lá no seu local de trabalho fazer outras coisas, né, que te prejudiquem no serviço público. 25. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargos que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. É claro, gente, que aqui, por exemplo, se você tem uma situação que é excepcional, por exemplo, que a pandemia, né, e aí ou uma situação de uma inundação na cidade, uma catástrofe lá, uma enchente, e aí todo mundo vai ajudar, enfim, aí é uma situação de emergência e transitória, aí qualquer servidor pode ser convocado. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, todo servidor tem que manter os seus dados atualizados. Empregar material do serviço público em atividade particular. Isso é muito comum, gente, mas pode levar à suspensão do servidor lá em Marília. Pessoa, vou tirar uma xerox, vou imprimir um trabalho para a escola, vou aqui fazer algo particular com os materiais do serviço público. Então, cuidado lá em Marília. 28. Tratar de forma desigual o servidor que esteja cumprindo estágio probatório em relação aos servidores estáveis, ameaçando em sua avaliação de desempenho. Então, eu entrei lá na Prefeitura de Marília, aí tem lá o meu chefe, ele fala, você está em estágio probatório, hein? Vou fazer isso. Não pode, tá, gente? Não pode ameaçar. Se o servidor que está em estágio probatório está fazendo algo errado, você tem que chamá-lo, orientá-lo, né? Normalmente a primeira orientação é sempre verbal, né? Ali aquela orientação explicando, não pode fazer isso, tem que fazer assim. O servidor insistiu, né? Continuou errando, aí você pega, faz por escrito, fala, vou te fazer uma orientação por escrito, para o servidor tomar ciência, para ele assinar, né? Aí você faz isso uma vez, faz isso duas vezes. Aí se o servidor realmente estiver ali, não, né, se recusa ali, aí é tomada as medidas cabíveis, tá? Mas é sempre assim, no sentido de orientação e nunca no sentido de ameaça. Não pode ameaçar. Também é outra coisa muito comum, né, que acontece. Parágrafo 1. A pena de demissão previstas para as infrações descritas no grupo 1 poderá ser substituída pela suspensão, desde que demonstrada a atenuação prevista no parágrafo único do artigo 26 dessa lei complementar. Então, existem as atenuantes. Aquilo era para demissão. Por exemplo, o servidor desviou lá um computador, né? Mas aí o computador sumiu, estava sob a responsabilidade dele, não sabe se sumiu, se foi furtado, se ele desviou para a casa dele, enfim. Mas aí ele compra um computador novo. Isso atenuou a situação. Então poderá, né, ser transformada em pena de suspensão. Pode, né? Pode. Não quer dizer que vá, tá? Parágrafo 2. As penas para as infrações previstas no grupo 2 serão de suspensão de 1 a 90 dias. Então guarde isso, gente. O servidor pode ser suspenso, porque as bancas gostam de cobrar números. E principalmente quando fala de infração, de punição, de sindicância, de processo administrativo, cai muito nos concursos. Então, porque, né, o servidor tem que entrar sabendo ali quais são os seus direitos e deveres. Então, suspensão de 1 a 90 dias, tá? Dependendo do grau de responsabilidade do agente ou a sua colaboração para a apuração dos fatos. Então, se for muito grave, né, o fato, ele pode pegar aí os 90 dias. Se for uma coisa corriqueira ali, mas que merece uma suspensão, ela pode ser de 1 dia, 2, enfim, tá? 11. Pergunta, eu gosto disso, eu gosto de pergunta, porque pergunta é que norteia os nossos estudos, né? Eu tô puxando meio o R agora, né? Minha filha fala que eu tô puxando muito o R. Acho que é a minha convivência pelos lados no interior. Olha só, 11. Ofender em serviço desmotivadamente, moral ou fisicamente, autoridade ou superior hierárquico, outro servidor ou qualquer pessoa do público, de acordo com o Código de Ética do município de Marília, é uma conduta reprovável que pode ensejar a pena de
advertência, A. B. Disponibilidade, C. Demissão, D. Multa ou E. Suspensão. Já caiu em Marília, no concurso de Marília. E aí, o que o Código de Ética do município de Marília fala neste caso? O que você responde aí? Você respondeu qual letra? Vamos ver se você acertou. O gabarito é letra E. Aqui é um dos casos de suspensão. Ofender em serviço desmotivadamente, moral, fisicalmente, autoridade ou superior hierárquico, outro servidor qualquer ou pessoa do público. É suspensão, gente. Nós vimos até agora os casos de demissão e os casos de suspensão, tá? Nesse caso, alternativa e suspensão. Pode cair assim na sua prova, tá? Perguntando sobre outra questão aqui, gabarito E de exato. 12. Aqui sempre a VUNESP gosta de colocar aquela história, né? Para você responder. Vamos ver aqui o caso de Maria. Maria, servidora pública municipal, recusou-se injustificadamente, veja a palavra injustificadamente aparecendo aqui, a prestar serviço extraordinário para o qual foi convocada por escrito. Após a devida apuração da conduta de Maria, sua ação foi considerada de pouco efeito para o bom andamento do serviço no ambiente de trabalho, bem como não causou nenhum prejuízo ao erário, de acordo com o que prescreve a Lei Complementar 680/2013. Por sua conduta, Maria poderá sofrer a pena de... Aí, gente, aqui precisa ter um pouco de sabedoria na hora de analisar a questão. Veja que a questão já dá aqui um caminho. Ela fala assim, ó, ele já fez isso, você sabe que isso aqui, né, nós lemos aí. Mas olha o que coloca aqui, ó, sua ação foi considerada de pouco efeito para o bom andamento do serviço, do ambiente de trabalho, e não causou nenhum prejuízo ao erário. Ou seja, não teve muito problema, né? Convocaram a Maria não foi, mas deu tudo certo. Realmente ali acabou não precisando, talvez foi menos pessoas que a prefeitura esperava, se foi uma ação lá, enfim, né? Então vamos ver aqui quais são as alternativas. A demissão, ó, se foi atenuado, gente, ó, prejuízo ao erário, né? Não teve nada disso, então, ainda que não tenha causado prejuízo ao erário, não, né? Não. Demissão, podendo apenas substituída por suspensão de no mínimo 140 dias. Nós vimos a suspensão de quanto mesmo? De 1 a 90. Então, 140 não tem suspensão de 140 dias, né? Suspensão por no máximo 1 ano. Tem suspensão de 365 dias, gente? Tem? Não, tem de 1 a 90. Porque sua ação não causou prejuízo no ambiente de trabalho. Suspensão por no máximo 60 dias, pois sua ação não prejudicou o bom andamento do serviço. Gente, a suspensão é no máximo 60 ou ela é no máximo 90? Olha como a gente resolve essa questão com a sabedoria e com uma única informação. Nós sabemos que, como atenuou aqui, não é caso de demissão, mas nós sabemos que a suspensão é de 1 a 90. Aqui falou de suspensão de 365, de 140, né? Então, gente, a gente já matou a A, já matou a B, já matou a C, e matou a E, e só restou para nós a advertência, em substituição à pena de suspensão pelo pouco efeito causado em decorrência de sua conduta. Vamos ver se estamos certos. Gabarito letra E. Veja, sabedoria com uma informação, eu sabendo que de 1 a 90 é a suspensão, certo? Suspensão é de 1 a 90. Falei para vocês, 1 a 90, não esquece isso. Então, eu resolvi, eliminei 4 alternativas. Olha que beleza. E também prestar atenção aqui, ó. A própria questão já falou, olha aqui, não foi tão grave, né? Olha lá, vê como é que é. Gabarito letra E. Tranquilo, por isso que eu gosto de questão, gente. Vamos voltar aqui para o Código de Ética. Parágrafo 3, sempre que tem esse símbolo aqui que eu esqueço o nome, é parágrafo 3. Poderá ser aplicada a pena de advertência às infrações previstas no grupo 2, desde que a ação do agente seja considerada de pouco efeito. Ah, professor, mas o senhor devia ter colocado essa questão então depois disso, né?
eu quis antecipar para falar para vocês, para enfatizar, que vocês não precisavam nem ter conhecimento do parágrafo 3, porque era a única alternativa que era correta, né? Mas está aqui, ó, poderá ser aplicada a pena de advertência às infrações previstas no grupo 2. E por que você matou aquela questão? Porque você lembrou da suspensão de one of data, tá vendo? Desde que a ação do agente seja considerada de pouco efeito sobre o bom andamento do serviço, o ambiente de trabalho, o meio social e não tenha causado prejuízo ao erário. Olha aqui a nossa questão, veio depois, né? Aqui, ó, para você não esquecer, tá? Parágrafo 3. Artigo 28. Verificado em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Veja, gente, teve um PAD lá, eu estou acumulando cargo. Eu tinha um cargo lá de professor e eu tinha um cargo de técnico administrativo na prefeitura. Eu achava que era compatível, né? Não sabia que era incompatível. Aí era minha boa fé. Aí, né, eu verifiquei, eu falei, ó, realmente eu não tinha esse conhecimento, eu tinha esse entendimento, enfim. E aí acharam que você realmente estava de boa fé, aí você tem que escolher um dos cargos e exonerar do outro, tá? Agora, parágrafo 1. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Então, por exemplo, eu sou servidor, sou médico, trabalho na prefeitura ali, trabalho na outra, tenho mais um cargo. Tenho 3 cargos, não pode, né? 3 cargos não pode acumular. Mas aí eu vou levando, aí um cobre para mim o horário, eu dou aquele, né, miguezinho, vou lá, fico uma horinha aqui, uma horinha ali, dou minha cara ali, dou minha flor aqui. É a má fé, né? Eu sei que não pode, mas eu estou ali, né, enganando o poder público, então tem que devolver, inclusive, o dinheiro que recebeu indevidamente. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercício em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Então a pessoa pode ser mandada embora. Artigo 29. A exoneração de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo ou função será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Então veja só, se você é um cargo comissionado, né, aquele cargo que você não precisa fazer concurso, né, cargo de confiança lá do prefeito, enfim. Aí você está lá, você fez uma infração sujeita à suspensão ou demissão, aí você é exonerado do cargo. Tá? Artigo 30. O servidor demitido pela prática de ato de improbidade estará sujeito ainda às sanções previstas na legislação federal pertinente, quando ele comete um crime de improbidade. Artigo 31. A aplicação das penalidades de demissão e de destituição do cargo em comissão pela prática de qualquer das infrações previstas no item 6 e no 11 do grupo 1 do artigo 27 incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo municipal pelo prazo de 5 anos. Olha só, se você é demitido, destituído de um cargo em comissão por qualquer infração previstas nesses itens que nós falamos do artigo 27, você durante 5 anos você está impedido de exercer um cargo municipal, né, um cargo público municipal, mesmo que você seja aprovado no concurso, você está impedido. Aí tem essa janela aí de 5 anos, você vai ficar na geladeira, não vai poder voltar para o município. Agora, se, né, passados 5 anos, você adquire realmente a volta a ter a possibilidade de ser incorporado, certo? Então guarda esses 5 anos aqui, tá? Porque a banca pode perguntar isso para você. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou ser comissionado, for destituído em comissão pela prática de qualquer das infrações previstas nos itens 2, 5, 8, 9 e 14 do grupo 1 do artigo 27. Então, o que você vai fazer depois? Você vai lá no meu vídeo, lá você vai voltar para ver o que é o 2, o que é o 5, o que é o 8, o que é o 9 do artigo 27, tá? Para a gente não ficar aqui voltando lá na tela, porque a gente já falou disso. Então, só você prestar atenção, dificilmente cai, que essas perguntas que fazem referência
um artigo faz referência a outro, dificilmente a banca cobra, viu, gente? É muito raro, mas muito raro mesmo, né? E eu estou falando isso com conhecimento porque eu já analisei, pelo menos aí nos últimos 2 anos, mais de 40 provas da Vunesp e raramente cai, né? Pode cair? Pode, mas é muito raro esses artigos que fazem a referência a outro, tá? Artigo 32 configura, esse pode não, esse com certeza pode cair, assim, pode, eu digo que realmente quando é muitas provas, essa é uma das perguntas que aparece demais no artigo 32. Configura abandono de cargo ou ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Não esqueça disso. 30 dias consecutivos você abandonou o seu cargo, certo? Artigo 33. Entende-se por inassiduidade habitual as faltas ao serviço sem causa justificada por 45 dias. O que é essa inassiduidade habitual? É quando você em janeiro teve 2 faltas, aí em fevereiro você emendou o carnaval lá, você quis ir para Bahia, curtir e tal, ficou lá 5 dias, faltam mais 5. Depois, né, em março, ali você deu mais um miguezinho, faltou 2. Aí chegou em junho, você quis lá, junho, julho, você quis ir para o São João, foi lá para o Nordeste, faltou mais 20, tá? Aí soma tudo isso, dá 45, contínuas ou não, tá vendo? No ano. Aí você pode, durante o período de 12 meses, aí você pode também ser demitido, tá? Esse artigo ele foi modificado através da Lei Complementar 748 de março de 2016 e a vigência dele passou a ser no 1º de julho de 2016. Então, olha só, para você, abandono de cargo 30 dias consecutivos, inassiduidade habitual 45 dias. A gente fala interpolados, né? Pode faltar um pouco em janeiro, um pouco em fevereiro, um pouco em março, um pouco em abril, um pouco em junho, julho, agosto, e aí você cometeu os 45 dias, aí você está fora do serviço público. Artigo 34. O ato de imposição da penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Sempre importante isso. Você teve uma penalidade, tem que ter lá o fundamento legal e a causa, certo? Não pode ser, porque eu não gosto dele, eu dei para ele uma suspensão. Não pode. Artigo 35. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Importante aqui, ó. Quem aplica a penalidade disciplinar? 1. Pelo Corregedor-Geral do município. Quando se tratar de demissão, exoneração, estágio probatório, cassação de aposentadoria ou disponibilidade do servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, suspensão superior a 45 dias. Presta atenção nisso. Então, assim, suspensão menor de 45 dias pode ser, aqui, inciso 2, pelos secretários municipais ou equivalentes, quando se tratar de penas de advertência e de suspensão até 45 dias. A banca pode fazer uma pergunta aqui para você, né? Quem dá a suspensão de 30 dias? Secretário municipal ou equivalente. Quem dá uma suspensão de 46 dias para o João? O Corregedor-Geral do município. Então, presta atenção, superior a 45 e até 45 é secretário equivalente. Acima disso é o corregedor. E se for demissão? Corregedor-Geral do município. Se for exoneração? Corregedor-Geral do município. E se for exoneração, estágio probatório, tá? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade do servidor? Corregedor-Geral do município, tá? Gente, muita gente me pergunta assim, Fábio, é verdade que pode demitir a pessoa no estágio probatório? É. Agora, se você me perguntar, existe amparo legal na Constituição para você demitir um servidor público no estágio probatório? Não. Não está regulamentado pela Constituição isso. Acontece que a pessoa é demitida, fica fora do serviço público, recorre, vai até o Supremo Tribunal Federal. Quando chega no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem revertido as decisões de demissão no estágio probatório. Fábio, então estou tranquilo. Não, né? Por quê?
O Supremo, gente, pode mudar o entendimento, assim como mudou da ficha limpa, assim como mudou da prisão de segunda instância, assim como mudou vários entendimentos. Então, você vai confiar nisso? É melhor você ser um servidor corretinho, fazer as coisas direito, respeitar o código de ética, trabalhar bem, né? Não conta. Tem gente que fica contando com isso, gente. Para, né? Seja um bom servidor que você não vai ter problema nenhum. Você não vai precisar enfrentar pane, você não vai precisar enfrentar sindicância, né? A não ser que aconteça algum problema que você fugiu do seu controle ali, enfim, né? Mas não fica pensando nisso. Tem gente que entra no serviço público e já pensa nisso. Não, eu sei que não pode demitir porque poder pode, tá? Poder pode. Eles demitem. O que acontece, né? Ou exonera, melhor dizendo. O que acontece é que não tem uma regulamentação ainda constitucional. Por isso que às vezes muitos advogados vão questionar essa situação. Mas não pense nisso, tá? Foca aqui na regra, foca aqui no suspensão, porque isso pode cair, foca aqui, tá? Artigo 36. A ação disciplinar prescreverá. Importante saber também prescrição. Significa assim, se não foi tomado nenhuma medida, aquilo lá passou o tempo, esqueceram lá. Ninguém deu bola para aquilo, passou 5 anos, aí depois, no 6º ano, alguém lembrou lá, esse funcionário fez isso, passou 6 anos, prescreveu, tá? Já era, ele não pode mais ser punido. 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de instituição de cargo em comissão. Então, o servidor cometeu um erro lá que era passível de demissão. Aí foi levando, ninguém fez nada, passou de 5 anos. Pode agora entrar com processo para demitir ele? Não, já prescreveu, tá? Prescreveu significa que deixou, não fizeram no tempo que tinha que fazer, agora não já era. 2 anos quanto à suspensão. Então o servidor tinha que ser suspenso naquele caso. Aí no 3º ano lá, alguém lembrou lá, falou, porque tem que suspender o José, porque naquela época ele fez aquilo, né? E aí o José fala assim, mas já passou aqui, meu amigo. Tá aqui no Código de Ética, artigo 36, passou 2 anos, agora que você lembrou, já estamos aqui no 3º ano, já prescreveu, tá? E 3, em 180 dias quanto à advertência. Então, não deram advertência para o cara, passou aos, né, chegou no dia, passou 181 dias, já prescreveu, a advertência não pode ser mais dada. Isso que é prescrição, tá? Importante guardar esses números aqui, porque as bancas adoram perguntar isso. Então, é 5 anos, demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade de instituição de cargo em comissão. 5 anos são aquelas coisas mais graves, né? Que é demissão, cassação, disponibilidade, destituição do cargo. 2 anos é aquela meio grave, suspensão, tá? E 180 dias é a advertência, que é a punição aí, né, a ação disciplinar mais branda dessas 3. Parágrafo 1. O prazo de prescrição começa a decorrer da data em que o fato se tornou conhecido. Então, aquele servidor fez um ato ali que era passível de demissão. E aí, a partir daquele momento, começa a contar a prescrição. Se nada for feito em 5 anos, aí já era, prescreveu. Parágrafo 2. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Aqui eles pegam o que tem lá na lei penal, né? Também tem isso, prescrição, né? Você já ouviu falar, prescreveu, pena do cara, ninguém puniu ele na época, tá? Então segue também a questão da legislação penal. Parágrafo 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, que é o PAD, né, interrompem a prescrição até a decisão final proferida por autoridade incompetente. Então, o que significa? O cara cometeu o ato, aí foi aberto a sindicância ou instaurado o processo disciplinar, aí parou a prescrição, porque está tendo ali uma sindicância ou um PAD, então para a prescrição. 4. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr integralmente a partir do dia em que cessar a interrupção.
tá? Então, parou, né? Parou e aí vai correr integralmente a partir do dia que cessa a interrupção, certo? 5. Suspenso o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da cessação do motivo que deu causa à suspensão, computando-se o prazo anteriormente decorrido. Se suspender o curso da prescrição, começa a correr a partir da cessação do motivo que deu causa à suspensão, tá? Se for suspenso, então o motivo que deu causa à suspensão começa a contar do prazo anterior. Tudo bem, gente? É difícil cair isso aqui, né? É difícil, tá? Mas é importante vocês terem essas informações aqui, né? É meio confusinho mesmo o negócio, né? Esses negócios de prazo e tal. Mas uma leitura aqui você não precisa se preocupar tanto, porque é difícil aparecer questão, mas a gente tem que passar porque está aqui os parágrafos, tá? Se tiver dúvida, coloca aí no comentário e aí a gente dá uma volta nesse tema. Vamos falar aqui, ó, sobre prescrição, ó, questão número 13, né? Sobre a prescrição da ação disciplinar e cai mais nesse estilo que nós vamos falar aqui nessa questão. A Lei Complementar Municipal 680/2003 dispõe que a infração punível com demissão não prescreve. O que nós acabamos de ver? Prescrição para demissão com 5 anos, certo? A abertura de sindicância suspende o prazo prescricional. Opa, né? Epa, aí. C. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. D. A instauração de processo disciplinar não tem o condão de interromper a prescrição. Opa! Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr da data da cessação do motivo que deu causa à interrupção, computando-se o prazo anteriormente decorrido. E aí, gente, o que você marcaria aí? Questão, né, complicadinha. A gente já viu aí algumas informações, a gente já matou aqui. Que alternativa você colocaria aqui? Vamos lá? Gabarito, letra C. Então, vamos analisar aqui, ó. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Exatamente aquilo que eu falei. O cara cometeu o crime lá, né, de demissão, crime ou a infração de demissão, e aí começa a conhecer o prazo de descrição. A abertura de sindicância. Vamos voltar aqui nas alternativas, ó. A abertura de sindicância ou a instalação de processo disciplinar interrompem a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. E por que ela não é essa alternativa, tá? Porque faltou aqui complementar, né? Ela suspende o prazo prescricional, né? Interrompe a prescrição, não suspende, tá, gente? Né, até a decisão final proferida, tá? Por isso que a B não está correta. Nós já vimos que a gente viu a demissão com B, a demissão 5 anos, a D, a instauração de processo disciplinar não tem o condão de interromper a prescrição? Tem sim, nós vimos aqui, ó. A instauração de processo disciplinar interrompem a prescrição. Então ela tem sim o condão, né, de interromper. E aí, interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a correr a partir da cessação do motivo que deu causa à interrupção, computando-se o prazo anteriormente decorrido. Suspenso o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da cessação do motivo. Então, suspenso o curso, o prazo começará a correr a partir da cessação do motivo que deu causa à suspensão, que não é aqui interrupção. Olha como a banca só trocou palavras aqui, ó. Do motivo que deu causa à interrupção. E não é interrupção, aqui é suspensão. Olha o detalhe dessa questão, uma questão realmente um pouquinho mais complexa no gabarito da letra C, tá, gente? Então essa questão realmente ali exigia ali
pouquinho mais de elaboração de conhecimento, e aí uma questão mais difícil, por isso que eu fiz questão aqui de enfatizar bem ela, tá? Professor, poxa, se cair isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Gente, não se preocupe, ninguém é 100% na prova. Tem gente que tira 100%, mas são poucas pessoas, a não ser que a prova esteja muito fácil. Mas essa é uma questão, por exemplo, que às vezes pode cair para um procurador, para um cargo mais ligado ao jurídico, né? Então, fique tranquilo, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês. É uma questão mais difícil, mais complicada, que exige um pouquinho mais de atenção, porque veja, aqui é uma troca de palavra, e aí você pode ficar na dúvida, é interrupção, eu não lembro se era interrupção, suspensão, e aí você pode acabar errando, mas tranquilo, tá? Vamos para a 14ª questão. Júpiter da Silva, eu adoro esses nomes que a Unesp coloca, né? Júpiter, nossa. Funcionário público do município de Marília cometeu ato ilícito que, em tese, enseja sua responsabilidade civil, administrativa e penal, nas 3 esferas, né? No processo criminal que Júpiter respondeu perante a justiça, essa é uma questão que eu falei lá na outra aula. Se você não assistiu a aula 1, a aula 2, assista que está lá. Houve decisão transitada em julgado que negou a existência do fato. Falei isso na aula lá, na outra aula. Nessa situação, considerando o disposto na lei complementar, é correto afirmar que Júpiter, quem assistiu a minha aula, eu não lembro se é a 1 ou a 2, eu falei que o cara está lá respondendo criminalmente. Aí, fui transitado em julgado, significa que foi até o final, não tem mais recurso, acabou, decisão final, né? Negou a existência do fato. Não tinha o ilícito, não tinha o fato. Né? Falaram que o Júpiter roubou lá, mas não tinha roubo nenhum, não existia nada. Foi uma atrapalhada lá, queriam perseguir ele, inventaram uma história, não tinha nada do fato. Aí, A. Deverá responder apenas civilmente pelo ato ilícito praticado. B. Terá afastado a sua responsabilidade civil administrativa. C. Responderá apenas administrativamente pelo ato ilícito praticado. D. Deverá ser responsabilidade civil e administrativamente pelo ato ilícito praticado, uma vez que essas sanções podem acumular-se entre si, e E. Será julgado nas esferas civil e administrativa de forma independente, mas deverão ser consideradas as provas produzidas na esfera criminal. Gente, eu falei para vocês, falei lá, se não tem existência do fato e foi transitado em julgado, foi provado que não existe aquele fato, ele está livre tanto da responsabilidade civil quanto administrativa. Não tem sentido, não provou-se que não existiu o fato, não existiu o que estão acusando ele. Então, ele vai responder isso civil administrativamente? Claro que não. Alternativa, gabarito, letra B. Eu falei lá, se tiver negar a existência do fato, transitou julgado na esfera criminal, o cara também está livre na esfera civil e administrativa. Ele já está tranquilo, certo? Gabarito letra B. Quem não assistiu a aula, volta lá na aula. Assiste lá. Pessoal de Marília, assiste aí. Questão enorme. Dá uma preguiça quando a gente vê uma questão dessa, né? Mas é bom porque a gente tem que aprender também com as grandes questões. Imagine-se, hipoteticamente, que um servidor público do município de Marília está respondendo a um processo administrativo disciplinar pela suposta prática de fraude em um processo licitatório. A Comissão Processante Disciplinar Permanente, aqui, comissão, nós vamos falar dela mais para frente, responsável pelo processo disciplinar, verifica que o servidor em questão está interferindo nos trabalhos, impedindo outros servidores, seus subordinados, de testemunhar, deixando de encaminhar solicitações, né, documentos, chegando a fazer ameaças veladas a outras pessoas que trabalham na licitação investigada. Nesse caso, a comissão permanente
processante disciplinar permanente deve. Então, olha só, o cara cometeu lá um ilícito, está sendo acusado, né? E aí ele está ali interferindo, ameaçando os funcionários, causando, né? Não deixando o negócio ser apurado. Aí o que a comissão processante disciplinar permanente deve fazer? Nós vamos falar disso aqui lá na frente, mas eu já quis aqui trazer o tema, que como essas questões são um pouco mais complicadas, eu gosto de inverter, que eu gosto de trazer um pouco as perguntas antes, para depois a gente ver a lei, porque aí a gente vai mais tranquilo. Determinar o afastamento do acusado de suas funções pelo prazo de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, para que se ultimem as medidas processuais necessárias. B. Solicitar à autoridade instauradora o afastamento do acusado, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo necessário ao encerramento da instrução. C. Impedir que o servidor acusado tenha acesso aos autos do processo administrativo e vedar sua participação durante as oitivas de testemunha. D. Documentar os fatos que caracterizam a obstrução ao processo e encaminhá-los ao Ministério Público Estadual, que poderá propor ação criminal contra o servidor. E impedir que o servidor acusado participe dos atos processuais pessoalmente, que passarão a ser passíveis de acompanhamento somente por seu procurador constituído. Nós não vimos aí a lei ainda, essa parte. Mas o que você responderia? Vamos imaginar que você não leu essa parte, não deu tempo de você estudar. O que você responderia nessa questão? Tenta fazer esse exercício também, porque às vezes isso ajuda a gente, né? Nem tudo a gente lembra na hora da prova. Qual que você responderia? Pensou? Se você respondeu gabarito letra B, você respondeu corretamente. Veja, 30 dias, gente, não garante que ele vai, né? Porque o processo pode ser maior do que 30 dias. Então, qual é a medida correta? Solicitar a autoridade instauradora o afastamento do acusado, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo necessário ao encerramento da instrução. É coerente, né? Porque eu preciso fazer o processo. Então, enquanto ele está lá, ele está atrapalhando. Então, ele é afastado até a gente acabar a instrução do processo, que aí ele não vai mais poder atrapalhar, certo? Gabarito letra B, tá vendo? É uma, né? Nós vamos ver isso aqui lá na frente, tá? Que é justamente quando a gente começa aqui a falar dos processos administrativos. E essa parte eu vou deixar aqui para uma outra aula, para a chamada parte 4 das nossas aulas, para a gente não fazer também os vídeos tão longos assim. Tá bom, gente? Novamente agradecendo a todo mundo aí que assiste, compartilha, publica lá no Facebook de Marília, porque o código de ética cai para todos os cargos, passa no WhatsApp para os seus amigos, porque conforme aumenta o volume de pessoas assistindo, a gente vai acelerando as gravações, tá bom, gente? Para ajudar vocês aí no concurso de Marília, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado.